Oi pessoal, sejam bem-vindos à quarta videoaula de pesquisa e ordenação. E nessa videoaula nós vamos finalizar o conteúdo de árvore AVL, porque nessa videoaula daqui a gente vai fazer a inserção já com o balanceamento. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser limpar esse int main daqui, ó. Vou apagar tudo isso aqui, tudo que é do conteúdo passado eu vou apagar. Então esse aqui de remover, de calcular árvore, tudo isso aqui eu vou apagar. E aqui a função de adicionar, a gente vai mudar completamente essa função daqui, ó. Então eu vou apagar tudo isso aqui, porque tudo isso aqui é para apenas árvore ABB, árvore binária. Então tudo isso aqui vai mudar. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, essa função daqui, ela vai funcionar como essa função das rotações, por exemplo. Qual que vai ser o objetivo dela? Ela vai agindo de forma que ela vai devolvendo o valor de um nó. Que nó que é esse? O nó que já foi feito todas as operações, o nó tudo certinho, só para a gente encaixar no lugar que a gente deve. A gente vai fazer ela à base de recursão, o que vai deixar o código muito pequeno e muito mais fácil da gente fazer também. Então nosso objetivo vai ser o quê? A gente vai inserindo e conforme os valores que a gente vai inserindo, deixando pronto, a gente vai devolvendo eles. Então ele vai devolver o quê? Um ponteiro de elemento. Então, um ponteiro de elemento. Se a gente vai devolver o ponteiro de elemento, a gente não precisa modificar a raiz. É só a gente fazer o quê? A raiz é igual à função. Então aqui, por exemplo, na hora que eu for adicionar, eu vou fazer o quê? A raiz é igual à a função de adicionar. Aí eu não preciso passar o endereço da raiz. Eu só vou passar a raiz, porque ele não vai modificar a raiz. Ele só vai me entregar o que eu tenho que colocar. Então, essa função ela vai me entregar o que eu tenho que colocar. Aí eu vou colocar no lugar tudo certinho. Então, agora que a gente sabe que essa função ela vai estar devolvendo o que a gente tem que colocar, a gente vai fazer o quê? Fazer sempre uma verificação. Se a raiz ela tá vazia, ou seja, se ela não está apontando para lugar nenhum, quer dizer que eu estou adicionando o primeiro elemento, não é? Então, se a minha raiz existe, quer dizer que não é o primeiro elemento que eu estou colocando. Mas caso contrário, caso ela não exista, quer dizer que é o primeiro elemento que eu estou colocando, né? Se é o primeiro elemento, o que eu vou retornar? Eu vou retornar um novo elemento. Então eu vou criar um elemento com valor aqui que eu tenho que colocar e retornar ele. Por quê? Essa função, o objetivo dela é retornar o valor que eu tenho que colocar, né? Se não tem elemento nenhum, eu vou retornar o quê? O elemento que eu acabei de criar. E se já tem algum valor? Aí eu vou fazer um truque aqui, que é a mesma coisa que a gente tinha feito lá na árvore binária. Sempre verificar. Se é maior, vai para a direita. Se é menor, vai para a esquerda. Então, o valor que eu quero colocar, se ele é menor do que o meu valor, então, se o valor é menor que o meu valor, eu vou fazer o quê? Eu vou ir para a esquerda. Mas essa função, eu tenho que fazer o quê? Para usar ela de forma recursiva de um jeito legal, vou fazer o quê? A esquerda vai receber o quê? O que a minha função retornar. O que a minha função aqui devolver, que já vai estar certo, é o que eu vou colocar na esquerda. Então, agora eu vou vir para a esquerda e vou adicionar o mesmo valor. Talvez aqui ficou um pouquinho confuso, mas o que eu vou fazer aqui então? A minha raiz é essa daqui, né? Essa função daqui, ela vai fazer o quê? Retornar o valor que eu tenho que colocar. Vamos pegar um exemplo aqui então. Vamos pegar, por exemplo, o valor 5. Eu tenho só esse elemento daqui. Se eu só tenho um elemento aqui e eu vou adicionar o valor 3, o que acontece? O valor 3 é menor do que o valor da minha raiz, que é o 5. Então eu vou fazer o quê? Ir para a esquerda. Então eu vou falar, a minha esquerda vai receber o que eu adicionar, falar que eu tenho que colocar. Então eu vou adicionar o número 3. Deixa eu colocar o número 3 aqui, ó. Vou adicionar o número 3. Então ele tem a esquerda e a direita, né? O 5 aqui, ele foi para a esquerda. A esquerda não tem nada. Se não tem nada, vai chegar no nulo. Então o que ele vai fazer? Ele vai entrar nessa parte daqui, ó. Assim que ele for rodar a segunda vez, ele vai entrar nessa parte daqui, ó. A raiz vai ser nula, né? Já que a esquerda não existe, já que eu vou estar chamando através de recursão, né? Isso não existe, vai cair nesse caso aqui. Eu vou acabar de criar o 3 e retornar ele. Aí eu vou estar retornando o 3 aqui. Se eu retorno o 3, eu vou colocar o 3 no lugar certinho. Então, eu vou criar o 3 e colocar ele no lugar, colocando ele aqui certinho. E se agora tentar colocar o 1, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa. Você vai ver, o 1, que é o número que eu quero colocar, é menor que isso. Então eu vou para a esquerda. Então eu vou colocar aqui, ó, a esquerda vai receber, aí eu fui para a esquerda, observa aqui, ó. Eu tô andando para a esquerda nesse momento daqui, ó. Eu tô andando para a esquerda e falando, eu ainda tenho que colocar o 1, que ainda não deu certo de eu colocar ele. Então, eu andei para a esquerda. Do 5, eu tava olhando para o 5 e eu andei para a esquerda. Agora eu tô olhando para esse 3 aqui, ó. Agora que eu tô olhando para esse 3, eu vou fazer a mesma pergunta. É menor do que ele? 1 é menor do que 3. Então, a mesma coisa. Eu vou vir para a esquerda. Eu vou falar, a esquerda dele vai receber o que essa função daqui falar. E, novamente, eu vou andar para a esquerda. Então, eu vou andar para a esquerda aqui de novo. A esquerda é nula. Se a esquerda é nula, o que vai acontecer é que isso aqui vai se tornar verdade. Ele vai acabar de criar um e vai me devolver. Então, ele vai acabar de criar um dessa forma daqui e vai devolver. Aí o 3, ele tá falando aqui, a esquerda dele é o que o adicionar falar. A esquerda dele, então, foi o que o adicionar falou, que é o 1. E depois, beleza, ele adicionou o 3. E a esquerda do 5? A esquerda do 5
vai ser o que eu adicionar, devolver, né? O adicionar, assim que acabar o 3, ele vai devolver o quê? O 3. Mas ele ainda não tá com essa parte de devolver o 3, né? Porque a gente vai fazer isso aqui agora, ó. Se ele for menor, a gente vai pra esquerda. Então, se ele for maior, a gente tem que ir para a direita. Então, se ele for maior, você vai fazer o quê? Você vai tentar colocar alguma coisa para o rumo da direita, né? Então, você vai colocar o que o adicionar falar aqui. Você vai, então, andar para a direita com o mesmo valor aqui, tentando colocar ele. E por que que eu estou fazendo dessa forma através de recursão? Porque a gente tem um problema quando a gente vai mexer com a árvore AVL. A gente tem que sempre tentar ficar balanceando o quanto antes possível, o quanto mais embaixo possível. Assim que desbalancear alguma coisa, eu tenho que tentar balancear. Porque pensa aqui comigo, ó. Imagina que a árvore ela estivesse dessa forma daqui, ó. Ela tá desse jeito daqui e depois eu coloquei o número 8. Então ainda está certo. Vamos supor que aqui é o número 2 e agora eu tô tentando colocar o número 1. Tentando colocar o número 1, eu vou colocar ele aqui, né? Só que assim que eu colocar o número 1, esse daqui vai ficar desbalanceado. Então tem que balancear. O que que eu vou fazer então? Então eu vou fazer, antes dele colocar 1, ele vai andar de forma recursiva. Então ele vai do 5 pro 3, pro 2 e depois ele vai vir aqui, ó, para a esquerda do 2 para tentar colocar o 1. Assim que ele colocar o 1, ele vai voltar atualizando, sempre tentando deixar o mais balanceado possível. Então agora ele vai fazer o caminho inverso, voltar do 1 pro 5. Então agora ele vai, agora que ele já adicionou o 1, né, ele vai sempre ficar voltando, falar, ah, o 1, você vai colocar o que ele falar aqui, beleza. Então, a esquerda do 2 é o 1, certinho. Então, do 1 voltou pro 2. E depois, a esquerda do 3 vai ser o 2. Beleza, do 2 voltou pro 3. Ele vai ver, opa, o 3 ele tá desbalanceado. Então, o que que eu tenho que fazer? A esquerda do 5 é o que eu falar. Eu tenho que dar já pro 5, a função ela vai tipo pensar assim, né, entre aspas. Eu tenho que dar para a esquerda do 5 o negócio já balanceado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou balancear isso aqui. Então, beleza, vamos balancear isso aqui e devolver pro 5. Porque eu falei que vou devolver pro 5 o negócio já certinho, né? Então, tem que devolver o negócio certo. Então aqui, ó, ela vai balancear. Assim que ela balancear, ela vai devolver. Falar, aqui 5, você vai colocar isso aqui, ó. Ele vai lá e falar, não, beleza. Tava o 3 que dava pro 5? Aí ele devolveu o negócio já certo, né? Ele vai devolver dessa forma daqui já, entendeu? Por isso que eu tô trabalhando dessa forma, através de recursão. Ele sempre devolvendo o valor certo. Porque é assim que ele vai funcionar. Sempre devolver o valor certo. Tá balanceado? Devolve. Não tá balanceado? Você balanceia e devolve balanceado. Porque pode ser que os filhos mudem. Se pode ser que os filhos mudem, o que acontece é que eu tenho que sempre ficar balanceando e tentando colocar o balanceado o quanto antes possível. Então é isso que ele vai fazer, entendeu? Por isso que ele está devolvendo algum valor. O que que é esse valor daqui que ele está devolvendo? É o valor do nó já balanceado. Por isso que ele está devolvendo o nó ao invés de tentar fazer alguma coisa. Ele está balanceando e devolvendo o negócio já certinho. Só que aqui ele ainda não está balanceando, né? Quem que vai balancear? É essa função daqui, ó. Função de rotação geral. Então essa função de adicionar, vamos colocar debaixo do rotação geral. Ela vai vir aqui embaixo do rotação geral, ó. Porque na função de adicionar, a gente vai ter que chamar o rotação geral. Porque olha aqui, ó, o que que ele vai fazer? Devolver o negócio já certo, né? Então, a partir do momento que ele sair desse if daqui, ele já vai ter adicionado o negócio. Ele já vai ter adicionado o nó, tudo certinho. Assim que ele adicionar o nó, o que acontece? O raiz, você concorda que o raiz ele mudou o filho? Ele pode ter mudado alguma informação do filho, não é? Tanto do esquerdo ou do direito. É o que acontece? Sempre que muda os filhos de alguma forma, a gente pode mudar o nosso FB ou nossa altura. Então a gente tem que sempre que deixar o nosso nó mais atualizado possível. Então se tem chance do meu filho ter mudado aqui, como nesse exemplo daqui, né? O filho do 5 era o 3. Só que mudou pro 2. Se mudou pro 2, pode ser que os valores do 5, do FB e da altura dele mudem. E se pode ser que mude, eu tenho que deixar o 5 mais atualizado do possível. Então eu vou fazer o quê? Atualizar as informações da minha raiz. Assim que eu atualizar, ela vai estar as informações 100% atualizadas. E se agora está atualizada, eu vou conseguir saber se ele está desbalanceado ou não. Então o que eu vou fazer? Eu vou balancear. Então, rotação geral é quem vai balancear, não é? Então eu vou falar aqui, ó. Rotação geral. Você faz o que precisar aqui no raiz. O rotação geral ele vai ver. Opa, o raiz aqui, ó. Ele está desbalanceado? Se está desbalanceado, eu vou balancear ele. E se não está desbalanceado? Uai, se não está desbalanceado, eu vou fazer o quê? Apenas retornar o nó. Então, a rotação já faz isso. Se está balanceado, beleza. Vai devolver o negócio aí. Falar, opa, não, toma aqui, já está balanceado já. E se está desbalanceado, ele vai balancear e devolver certo. Então, essa função vai me devolver certo. E não é justamente o que essa função tem que fazer? Essa função tem que me devolver o negócio já certo.
já balanceado tudo certinho. Então, ela vai devolver o que o rotação geral devolver. Porque ela vai devolver certo e rotação geral devolve certo. Então, eles vão devolver a mesma coisa. E com isso, a nossa função de adicionar está pronta. A função ficou muito pequena. Só que vamos primeiro ver se ela está funcionando então, para depois tentar dar mais uma entendida nela. Porque é uma função pequena, só que como envolve recursão, acaba que fica difícil. Com recursão fica mais fácil da gente trabalhar. O código fica menor, só que às vezes pode ser que fique mais difícil da gente entender a lógica quando outra pessoa faz. Então, primeira coisa, vamos ver se ela tá certinha aqui, ó. Vamos fazer o teste. Rodando o código aqui, a gente tem uma opção só, né? Vamos adicionar. Adicionar o valor 5. Adicionamos 5 na árvore. Vamos tentar montar essa árvore daqui, ó, como estava antes. Antes da gente balancear. Dessa forma daqui, ó, pra gente ver se quando ele adicionar 1, ele vai balancear certinho. Então, vamos adicionar o 3, vamos adicionar também o 8. Agora, adicionar o 2. Assim que a gente adicionar o 1, o 3 vai ficar desbalanceado, ele tem que balancear. Então vamos aqui, ó, adicionar o 1. Observa, ele balanceou, tá funcionando certinho. Vamos aqui então, colocar o 9, tá tudo certo, não desbalanceou. Assim que a gente colocar o 10, vai desbalancear. O 8 vai ficar desbalanceado. Então, ele vai balancear e colocar o 9 no lugar do 8. E o 8 como filho do 9. Então a gente colocar mais alguns números aqui. O 11, depois o 12. Colocando o 13 aqui. Ficou toda essa parte desbalanceada, né? Ele fez um balanceamento em tudo aqui, ó. Você vê que tá dando certo, tá vendo? A gente tá colocando, a árvore ela está se balanceando. Mas então, ela tá funcionando. Vamos rever então como que essa função daqui, ela tá funcionando. Então, a primeira coisa de tudo. O objetivo dessa função daqui não é só adicionar. O objetivo dela é retornar o valor que a gente vai colocar. Então, a função de adicionar vai retornar o valor que a gente vai colocar. Então, assim que eu coloco que eu vou adicionar o valor 5, o que acontece? A raiz, observa, não tem nada na árvore. A árvore é nula. Então, o que vai cair? Nesse caso daqui, ó, vai ser falso e depois vai cair no else daqui, ó. Por quê? A raiz não existe. Ela é nula ainda, né? Não tem nada na árvore. Se não tem nada na árvore, o que acontece aqui é o quê? Ele vai apenas criar um elemento e vai devolver. Então, ele vai estar devolvendo o 5, o elemento que eu acabei de criar. E se ele está devolvendo 5, quando que eu coloco na árvore? Aqui, ó, nessa parte daqui, ó. Eu tô colocando o número que ele tá devolvendo. Ele tá devolvendo 5 pra mim. Então eu coloquei o 5. E por que que eu tô fazendo dessa forma? Porque pode ser que às vezes eu tô aumentando a árvore e ela não fique certa. A raiz tem que mudar. Se a raiz tem que mudar, a função adicionar, ela tem o papel de quê? De dar um número novo pra mim. Tipo, o 5 aqui, ele ainda vai estar desbalanceado. Então, qual que é o papel da função? Mudar esse 5 para que ele fique balanceado. A gente vai ver um exemplo aqui, ó. Então, adicionar o 5. Então, é isso que ele fez. Agora, eu vou adicionar o 3. Então, adicionar o 3. O que vai acontecer? Ela vai ver aqui, ó. O 3 existe? A raiz existe? A raiz existe. Tem um 5 aí dentro, né? Então, a gente vai entrar nessa parte daqui, ó. Ele vai fazer o quê? Verificar. 3 é menor que o valor do 5? É, menor que o valor que está aqui na raiz, né? Que é o 5. Então vai fazer o quê? Raiz à esquerda vai receber o adicionar. Por que isso? Por que vai ser assim? Você concorda que o quê? Eu tô adicionando 3. Se eu tô adicionando 3, vai para a esquerda da árvore. Se vai para a esquerda da árvore, pode ser que esse 3 ele fique em qualquer lugar da árvore e mude totalmente. Que nem nesse exemplo daqui, ó. Eu adicionei o 1. O 1 foi para a esquerda da árvore. Se o 1 está indo para a esquerda da árvore, pode ser que a minha esquerda mude então. Então por isso que eu coloco dessa forma daqui. Eu falo, a minha esquerda vai ser o que o adicionar falar para eu colocar. Porque o adicionar, novamente, o objetivo dele é retornar o valor que eu tenho que colocar, o valor que eu tenho que atribuir ao lado certo. Ele vai dar a árvore já balanceada para mim. Ele vai adicionar o número e também já balancear a árvore. Então, se eu estou colocando o número na esquerda da árvore, pode ser que a minha esquerda fique desbalanceada. Se a minha esquerda fica desbalanceada, pode ser que o valor que eu estava apontando para a esquerda mude, que nem esse exemplo daqui. Ele estava apontando na esquerda dele o 3, só que aí ficou desbalanceada, então ele teve que mudar para o quê? Para esse caso daqui, né? O 2 que vai assumir o papel do 3, tá vendo? Aonde eu estou colocando o número, tem chance de modificar tudo a árvore. A árvore AVL, ela pode se modificar muita coisa. Eu adicionar um número pode ser com que a árvore mude totalmente. Então, se eu estou colocando o 3 que vai à esquerda da árvore, pode ser que ela mude. Então, eu tenho que confiar que essa função daqui, ó, ela vai me dar o valor todo certinho para eu já colocar no meu lado esquerdo. É isso que está fazendo. A mesma coisa para o lado direito. Então, a minha raiz esquerda vai adicionar o que eu adicionar me devolver. Aí eu tenho que colocar aqui então. Adicione então, eu vou adicionar onde? Para o lado esquerdo aqui, ó.
no lado esquerdo você tenta adicionar o valor. E ele vai sempre ficar fazendo esse loop infinito. Tentar indo para a esquerda ou para a direita, sempre devolvendo o valor certo, sempre com a possibilidade de mudar totalmente a árvore. E é assim que essa função vai trabalhando. Aí, vou citar o exemplo do 5 aqui, ó. O 5 não tinha nenhum filho. Assim que eu adicionei o 3, ele ficou com o filho aqui, ó. Se ele ficou com o filho aqui, o FB dele mudou e a altura. Porque o FB e a altura, ele só muda se o filho tiver alguma modificação, não é? Se o filho teve alguma modificação de altura ou algo do tipo, pode ser que o FB dele mude. Então, eu sempre tenho que ficar atualizando aqui, ó. O filho dele tem chance de ter mudado? Se o filho dele pode ter mudado, o que acontece é que as informações dele também pode ter mudado. Então eu tenho sempre que atualizar as informações dele, a altura e o FB. Então eu deixo o negócio aqui 100% atualizado. Aí depois eu mando pro rotação geral. O que o rotação geral faz? Ele verifica, tá desbalanceado? Se tá desbalanceado, ele vai balancear e devolver o negócio certinho. Então essa parte daqui, ó, que tava 3, 2 e 1, tava desbalanceado. Então é a rotação geral que transforma isso nisso daqui, ó. Ele transformou só nisso daqui. Foi só isso que ele fez. Aí, atribuir isso a isso daqui é o que o adicionar faz. Então, rotação geral me devolve isso. O adicionar, ele faz a ligação certinha. Ele coloca aqui aonde devia colocar. É isso que os dois estão fazendo e trabalhando em equipe. Então, o rotação geral, ele vai me devolver o negócio já rotacionado, já balanceado. Se está desbalanceado, ele vai balancear e me devolver balanceado. E se tá normal? Se já tá tudo certo? Ele só vai me dar o negócio que já tá certo. Tipo, ah, você me entregou esse aqui, mas já tá certo, então tô te devolvendo do jeito que tá. É isso que ele tá fazendo. Então, ele vai me devolver aqui, ó, já balanceado. Se tá balanceado, devolver do jeito que tá. Se não tá, ele balanceia e me devolve. E assim que ele me devolve, eu já retorno. E assim que eu retorno para alguma dessas saídas aqui, né? O retorno aqui da função. Eu retorno para alguma delas para já colocar, fazer a atribuição tudo certinha. Ou se não, eu retorno como a função geral, né? Pra cá, para modificar a raiz. Porque pode ser que a raiz modifique também, né? O exemplo seria isso aqui, ó. Eu vou adicionar o número 8. Até então tá balanceado. Então agora eu vou adicionar o número 2, balanceado. Vou adicionar o número 4, também está balanceado. Se eu adicionar o número 1, o 3 vai ainda estar balanceado, só que o 5 vai desbalancear. Então o 5 tem que sair do lugar. Então assim que eu adicionar o número 1, olha aí, ó, o 5 saiu do lugar. Tá vendo que a raiz muda também? O que acontece então é que tudo aqui pode mudar. Se tudo pode mudar, por isso que eu sempre tenho que falar. Coloca tal coisa. Coloca o que a função está falando. A gente tem que confiar que a função ela vai sempre dar o valor certinho. Porque ela está fazendo isso. Esse que é o papel dela. Balancear e me devolver o valor já certo. Então eu diria que a criação dessa função daqui foi um pouco mais fácil do que das rotações aqui. Só que entender ela é um pouco mais difícil. Então eu recomendo que você veja esse vídeo quantas vezes for necessário até entender isso daqui. Porque entender essa função de adicionar é fundamental para a criação da árvore AVL. Porque é essa função daqui que junta tudo que a gente fez. Que junta as informações do FB e da altura com as rotações e coloca isso tudo de forma prática, junto com recursão. A recursão que eu diria que deixa um pouco mais difícil de entender, só que ao mesmo tempo mais fácil de implementar. Se não fosse pela recursão, isso daqui ficaria um código extremamente grande, mas através da recursão, né, ficou um código muito pequenininho. Eu poderia até resumir isso aqui, ó, colocar na frente, ou deixar dessa forma daqui, só que eu vou optar por deixar com chaves mesmo. Então eu recomendo que você veja essa videoaula mais de uma vez, se você precisar, e que sempre tente implementar tudo que vimos aqui. Porque ver e entender é uma coisa, aí às vezes na hora de implementar pode ser que apareça alguma dificuldade, então implementar é fundamental. E durante esse meu tempo, se surgir alguma dúvida, se precisar de ajuda, conta comigo, pode colocar sua dúvida aí nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. Dito isso, até a próxima videoaula.